Para conversar sobre esse tema, recebemos agora o Otaviano Canuto, que é membro sênior do Policy Center for the New South, ex-vice-presidente do Banco Mundial. Otaviano, bom dia, bem-vindo, meu cara, que bom tê-lo aqui conosco novamente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui de volta. Otaviano, nós olhamos agora há pouco a curva de juros aqui da Europa e chama a atenção o fato de eles terem passado quase 10 anos com juro negativo, numa sinalização clara de que a última década foi de inflação muito baixa e dinheiro muito barato no mercado internacional. Como é que você vê esse processo de volta agora e a eficácia dele no combate a essa inflação recorde? Olha, Thaís, não há alternativa. No sentido de que se, pelo menos não se tentar conter parte desse processo inflacionário pelo lado da demanda, ou seja, apertando taxas de juros e política monetária, a coisa pode ficar ainda pior, porque aí a inflação elevada, como bem apontado por vocês, se torna encruada e aí mais adiante, qualquer processo de ajuste teria que ser ainda mais doloroso. Nós estamos distantes de ter qualquer coisa próxima de taxas de juros no patamar que seria necessário. A zona do euro está começando um pouco mais tarde do que em relação à americana. É compreensível isso pelo fato de que o âmago do choque inflacionário europeu é ainda mais no lado de custos do que do lado de demanda, mas mesmo assim a gente vai esperar, além dos 75 pontos básicos de hoje, alguns aumentos nos meses que vêm. E a postura do Banco Central Europeu mudou, agora tornando-se mais hawkish, mais Gaussian. Vocês também apontaram um outro detalhe importante, que é específico da zona do euro, que a gente viu presente já durante a crise do euro, no começo da década passada, que é o diferencial de prêmios de riscos entre os títulos públicos dos países da zona do euro, tá certo? Por conta do fato de que a integração do euro é um projeto que não se completou integralmente. Você tem uma moeda única, mas você não tem mecanismos estáveis para lidar com os diferentes riscos dos títulos de dívida que são bem diferenciados, a situação é bem diferenciada entre os países da zona do euro. Então, como aconteceu em 2011 e 2012, toda vez que há uma perspectiva de aperto de condições financeiras ou pior, os prêmios de risco dos países mais vistos como vulneráveis sobem brutalmente. A gente viu isso no caso da Grécia, Espanha, Portugal, só que agora a gente tem Itália, não é? E não, enquanto em 2011, 2012, o Mário Draghi foi e disse: faremos o que for necessário comprando papéis pelo lado do Banco Central, e aquilo acalmou. E nós tivemos também um momento razoavelmente bom para a zona do euro quando se finalmente viu uma emissão de títulos da zona do euro, tá certo? Porém, agora a dúvida justamente é como é que vai ser lidar com esse processo, com a provável aposta por investidores de desvalorização de papéis de Itália, por exemplo, né, e temos eleições por vindouras, sem ter agora o afrouxamento quantitativo. Quer dizer, esse é que é o nó górdio de como é que a zona do euro vai lidar com os riscos fiscais diferenciados à medida em que os juros sobem inevitavelmente para ajudar a segurar a inflação. Otaviano, você coloca um ponto muito interessante, que é a comparação entre a crise da zona do euro de 2012 e o momento atual, né? Porque lá você fala que, então, os mecanismos que foram usados para vencer a crise por Mário Draghi, o do whatever it takes, né, de compras ali de títulos do Banco Central Europeu, talvez ele não possa ser repetido agora porque existem limitações até da lei alemã, você já tinha me dito anteriormente, que impedem uma atuação mais forte do Banco Central Europeu agora. Esse é um ponto. E o outro ponto é que economistas têm apontado que a gente está vivendo uma crise agora que acontece de forma concomitante entre Estados Unidos, China e União Europeia, que são os três principais motores da economia global.
Qual que é a situação que se aproxima hoje, ou que se aventa hoje, diante dessas duas circunstâncias? Uma atuação mais limitada do Banco Central Europeu e uma crise que acontece de forma simultânea nos 3 principais motores da economia global? Definitivamente, Priscila, nós temos essa convergência em direção a uma desaceleração nos 3 polos que você mencionou. Nos Estados Unidos, em menor grau, né? O fato é que até o ritmo, os indicadores de desaceleração dos Estados Unidos a jogar para o mercado de trabalho não estão sendo tão intensos quanto é o caso na Europa e na China. A China, por outros motivos, não se trata de choques de custos, mas a desaceleração chinesa é um fato, tem a ver com as consequências da política extrema de Covid-0, tem a ver com a situação calamitosa da indústria de construção, a paralisia dos investimentos em construção, e tem a ver também, e isso combina com também a Europa, com os efeitos da mudança climática. Ninguém escapa de mudança climática e as ondas de calor na China estão também tendo um impacto, assim como estão tendo no resto do mundo. Agora, o detalhe importante é que dos 3 aí, quem parece estar tendo um impacto relativamente menos intenso é os Estados Unidos. Agora, a Europa vai ter que lidar com a desaceleração do nível de atividade econômica, recessão, o que é muito provável, embora ainda mostrem resistência dos indicadores, alguns indicadores de mercado de trabalho, por exemplo, e a transição do modelo energético. A Europa fez uma aposta em usar o gás como uma forma de transição energética que seria menos danosa do que o petróleo e o carvão, é claro, inclusive abdicando, pelo menos no caso da Alemanha, da energia nuclear, né? Mas isso está sendo que ser revisto agora e a Europa vai ter que caminhar nas 2 pernas no que tange a transição energética, infelizmente tendo que recorrer a carvão, o que é péssimo, mas por outro lado também já revendo a não utilização de energia. É um processo de transição inevitável. Ouvimos Otaviano Canuto. Obrigada, Otaviano. Que bom tê-lo aqui conosco novamente. Volte sempre. Uma boa quinta. Um abraço. Outro abraço para você.